Uma ameaça crescente preocupa autoridades de saúde do planeta inteiro. A superbactéria indestrutível, resistente a todos os antibióticos, já existe. Ela foi encontrada na China e recentemente apareceu também na Dinamarca. Essa semana, um estudo encomendado pelo governo britânico disparou o alerta. O uso exagerado de antibióticos em animais, muitas vezes para acelerar o crescimento deles, é um dos motivos para o surgimento dessas bactérias super resistentes. Você vai saber agora como a nossa relação com os antibióticos está agravando esse problema. Quem explica é o Dr. Drauzio Varela. Agora, seu Salustiano saboreia cada cantinho do seu quintal, cada plantinha. E eu cuido muito delas. Foram mais de 3 meses sonhando com essa sardinha frita. Graças a nosso Deus. Não é qualquer um que, aos 80 anos, sobrevive ao ataque de uma superbactéria agressiva como a KPC. Se essa bactéria estiver no sangue, a mortalidade pode chegar até 50% a 60%. A KPC escolheu se alojar no pulmão do seu Salustiano, que na época estava na UTI por causa de uma pneumonia. O resultado, uma infecção gravíssima. Medo de... E a vida é muito valorosa, eu não sabia que era tão valorosa a vida. Até completar o tratamento, uma combinação de antibióticos injetáveis, seu Salustiano ficou 1 mês isolado numa ala especial em que o ar é constantemente filtrado. Para entrar aqui, só com luvas e avental. É chato você ter que pegar em alguém que você gosta com luva, porque você não consegue sentir a pessoa mesmo. E num momento desse eu entendo que a pessoa precisa de ser tocada, precisa de ser abraçado, precisa de ser beijado. E infelizmente a gente não pode fazer isso. As superbactérias não estão mais restritas ao ambiente hospitalar. Para você ter uma ideia, no começo deste ano, um laboratório analisou as amostras colhidas em 13 locais públicos em São Paulo. Foram encontradas bactérias resistentes em 2 terminais rodoviários e em 2 parques movimentados como este. O contágio acontece principalmente pelas mãos, quando a gente toca um objeto contaminado e leva a mão à boca, ao nariz ou aos olhos. A verdade é que as bactérias estão por toda parte, no ônibus, na porta do banheiro, na torneira, na mesa onde você come e dentro de você. Aliás, bilhões de bactérias estão agora dentro de você. Grande parte delas, felizmente, nunca vai lhe fazer mal. Muitas são até benéficas para o sistema imunológico e a digestão. Mas existem bactérias que podem causar infecções perigosas e até epidemias. Em 2011, em Hamburgo, na Alemanha, quase 40 pessoas morreram e mais de 3.000 foram contaminadas com uma forma resistente de uma bactéria banal que carregamos no nosso organismo, a Escherichia coli. No Brasil, em 2010, a KPC matou 18 pacientes em hospitais de Brasília. 145 foram infectados. Em junho deste ano, foi a vez de outra superbactéria, a Acinetobacter baumannii, causar 4 mortes num hospital de Guarulhos, em São Paulo. Para a Organização Mundial da Saúde, o problema é muito grave. As bactérias superresistentes são consequências do uso exagerado de antibióticos. Um estudo revelou que, no ritmo atual, em 35 anos, não haverá antibióticos capazes de tratar as infecções bacterianas. 10 milhões de pessoas morrerão todos os anos por causa delas. As superbactérias vão matar mais do que o câncer. Quem faz o alerta é Jim O'Neill, o renomado economista britânico que lidera o maior estudo já realizado sobre o impacto econômico da resistência aos antibióticos. Mais de 3 milhões destas mortes seriam atribuídas a bactérias multiresistentes transmissoras da tuberculose, uma doença que é ainda preocupante no Brasil. Nós ainda temos de casos novos por ano, aproximadamente 70 mil casos. A cada ano, a tuberculose mata pelo menos 4.500 brasileiros. Na maioria das vezes, porque o paciente demorou a procurar um posto de saúde. Qualquer pessoa que tenha tosse, com ou sem produção de secreção, de catarro, mais de 2 semanas, deve procurar um médico.
para fazer duas coisas, uma radiografia de pulmão e um exame de escarro, que hoje pode ser feito através do teste molecular do escarro e ter o diagnóstico no mesmo dia, na grande maioria dos casos. Mas esse não foi o caso da Solange. O exame demorou 1 mês e meio para sair. Se fala da tuberculose. Você faz um tratamento de 6 meses e você está bem. Não é assim. Já são 4 anos e eu estou aqui. Tomando meus remédios, eu estou aqui. Solange, Socorro e Marlene só descobriram que tinham sido infectadas com bactérias multiresistentes porque seguiram o tratamento convencional e viram a tuberculose avançar. A doença estava progredindo dia após dia. Início piorando. Fazendo tratamento, mas piorando. Bati o raio-x do pulmão, continuava a bactéria lá, estava só adormecida. Fiquei internada 1 ano e 4 meses. No final disseram que eu não tinha cura, porque o meu caso foi considerado multiresistente. Pacientes com tuberculose precisam tomar os medicamentos nos postos de saúde, como garantia de que o tratamento será seguido corretamente até o fim. E o que acontece quando essa disciplina é quebrada? É muito grave o resultado disso, porque se desenvolvem formas ditas resistentes de tuberculose. E assim, os antibióticos perdem a eficácia. E o problema vai muito além da tuberculose. A questão da resistência hoje afeta toda a medicina. Não adianta eu só investir em tratamento de transplante, em câncer, porque o indivíduo faz um tratamento caríssimo e depois morre da infecção bacteriana, que ele adquire logo em seguida. Nós corremos o risco de voltar à era pré-antibiótica, por um mau uso, o uso abusivo de medicamentos. Até a primeira metade do século passado, quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, quase metade das pessoas, 43% delas, morriam por infecções. Os antibióticos revolucionaram a medicina. Agora estão ameaçados pelas consequências do uso indiscriminado. Quantas vezes você em casa já tomou antibiótico simplesmente porque estava gripado ou resfriado? Uma boa parte, uma enorme parte dessas infecções respiratórias são doenças virais. Mas o próprio usuário, o doente, quer antibiótico e o médico, talvez não muito seguro do que está fazendo, acaba receitando antibiótico também. Numa pesquisa recente, feita com mais de 10 mil pessoas em 12 países, 64% dos entrevistados disseram acreditar que os antibióticos curam gripes e resfriados. Os antibióticos não têm efeito algum contra os vírus da gripe e do resfriado. São inúteis. Outro dado que chamou a atenção, 1 em cada 3 dos entrevistados confessou que quando começa a melhorar, para de tomar o antibiótico. Isto pode prejudicar o tratamento, evidentemente, e pode facilitar também a emergência de resistência a esse antibiótico. O uso inadequado de antibióticos favorece o desenvolvimento das superbactérias. Ao longo do tempo, as espécies sofrem mutações. Muitas são inúteis ou inofensivas, mas algumas ajudam as bactérias a sobreviver ao ataque do antibiótico. O antibiótico elimina as bactérias sensíveis e deixa que as que já são naturalmente resistentes passem a ser a maioria e a predominar. E mais? Elas conversam, entre aspas, entre si e informam uma a outra como escapar da ação de um antibiótico. Na Inglaterra, este paciente entrevistado pela rede britânica BBC teve crise de delírio por causa de uma bactéria super resistente que invadiu a corrente sanguínea. Até os médicos encontrarem um antibiótico capaz de acabar com ela, as toxinas liberadas pela infecção afetaram o cérebro. Na verdade, todos nós hoje estamos sob risco, porque qualquer um de nós pode um dia sofrer um acidente e parar em uma grande emergência. Então, esse é um problema que envolve toda a sociedade. O desenvolvimento de novos antibióticos está nas mãos dos gigantes da indústria farmacêutica. Existem cerca de 200 tipos disponíveis no mercado. A última classe importante de antibióticos foi descoberta nos anos 80. De lá para cá, nada surgiu.
Para fazer uma nova droga, custa em torno de $1 bilhão. Leva de 10 a 15 anos até que o antibiótico esteja pronto para ser vendido. E aí o mundo vai querer que ele fique na estante por uns 10 anos para proteger sua eficácia. Não me parece um modelo de sucesso comercial. Enquanto isso, as bactérias não param de evoluir. Elas se reproduzem numa velocidade impressionante. E cada vez que tomamos um antibiótico, oferecemos a oportunidade de surgir uma espécie mais resistente. Nestas placas com bactérias cultivadas, são feitos testes para descobrir quais os antibióticos que funcionam e quais já perderam o efeito. Os medicamentos são colocados nesses pequenos círculos brancos. Veja como apenas um antibiótico foi capaz de matar as bactérias ao seu redor. Esses 2 pontinhos amarelos são colônias de bactérias resistentes, explica a pesquisadora. Significa que nenhum dos medicamentos testados aqui vai curar o paciente. Hoje, os antibióticos mais potentes, como os carbapenêmicos, já começam a perder sua força. A Índia está no centro dessa batalha. De um lado, a produção diária de milhões de antibióticos. Do outro, a segunda maior população do mundo vivendo em condições sanitárias muito precárias e usando este tipo de droga sem o menor controle. Quem sofre são os mais frágeis. 60 mil recém-nascidos morrem todo ano na Índia por causa de infecções causadas por superbactérias. O pequeno Mohammed está lutando contra uma bactéria resistente a mais de 20 antibióticos, incluindo os poderosos carbapenêmicos. É a primeira vez que o hospital enfrenta uma infecção tão resistente. O bebê só começou a melhorar depois de uma combinação de antibióticos potentes, mas outros bebês podem não ter a mesma sorte. O governo indiano criou recentemente uma lei para controlar a venda de antibióticos, como acontece no Brasil desde 2010. Mas na prática, o que se vê por lá é um descontrole assustador. Com uma câmera escondida, um repórter da rede britânica BBC conseguiu comprar carbapenêmicos sem qualquer receita e, pior, em doses únicas. Se você pensa que nós aqui no Brasil estamos muito longe do problema que os indianos enfrentam, saiba que, graças ao turismo aéreo, em poucas horas, as bactérias de lá podem chegar a qualquer lugar do planeta, inclusive aqui. Não adianta a gente continuar com apenas desenvolvendo novas drogas. Nós precisamos também desenvolver novas terapias, como vacinas ou terapias que aumentem a imunidade, os mecanismos de defesa do paciente contra as bactérias. Se conseguirmos impedir que cada vez mais pessoas peguem gripe, por exemplo, reduziremos também o número de infecções decorrentes das gripes. Como consequência, o uso de antibióticos vai cair. Enquanto as novas vacinas e os novos antibióticos não chegam, existem medidas simples para proteger a sua família das superbactérias. Lavar as mãos com muita frequência, água e sabão. Lavar as mãos quando chegar em casa do trabalho, depois que for ao banheiro, quando for manusear alimentos. Lavar as mãos antes das refeições. Álcool gel também funciona bem, mas isso quando as suas mãos não estiverem visivelmente sujas. Pergunte sempre ao médico se o antibiótico é realmente necessário para o seu caso. Se for, faça o tratamento até o fim. Não guarde nem jogue no lixo os comprimidos que sobraram. Existem farmácias que recebem sobras de medicamentos para fazer o descarte adequado. Pense 2 vezes antes de se automedicar. Faça sua parte para não criar novas superbactérias.